Tem algumas causas, por exemplo, que a gente tem uma pessoa que falou aqui com a gente, diz assim, tem o sinusite, e já ouvi dizer que o ronco é normal em quem tem sinusite e não dorme bem, consequentemente, né? Que foi o que a gente falou de quem ronca. Isso, há uma redução, né, desse fluxo e aí gera esse estridor, né, esse barulho. Você que está em casa, quer participar, quer trazer uma dúvida, fazer um comentário? Nosso WhatsApp, 8690-5431. Pode também ligar para cá, 3015-3708. A gente já tem alguém na linha, produção? Já tem alguém? Vamos conversar. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Angélica de Itaperuá. Oi, meu amor, tudo bom? Bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem. Bom dia, doutor Bruno. Bom dia. Pode ficar à vontade. Doutor Bruno, eu tenho uma pergunta a fazer ao senhor. Eu tenho problema de depressão. Eu tomo Rivotril, o amitriptilina. Depois do almoço, eu tomo um Rivotril pela manhã. Aí, depois do almoço, eu tento descansar um pouco. Mas, de repente, doutor, me dá aquela assim, como eu esteja uma pessoa prendendo, assim, eu esteja perdendo a respiração, entendendo? Tá entendendo? Eu fico sufocada. Isso nunca tinha acontecido comigo, mas agora está acontecendo. E à noite, eu tomo amitriptilina de 25 miligramas, mas eu digo ao senhor, só vou dormir de 2 horas da manhã, só consigo pegar no sono 2 horas da manhã. É aquele aperto na minha cabeça, me incomoda bastante e tentando prender minha respiração. Eu queria que o senhor me desse aí um diagnóstico, o que é que eu posso fazer? E um bom dia e que Jesus abençoe o senhor e esse programa maravilhoso. Obrigada, querida. A você também. E aí, doutor Bruno? Bem, pelo que ela passou, provavelmente seja algum quadro de ansiedade associado. A gente sabe que a depressão, ela costuma estar associada a quadros ansiosos. Então, esse sintoma de falta de ar, sensação de sufocamento, muitas vezes está relacionado com um transtorno, que é o transtorno do pânico. Mas assim, para se chegar a um diagnóstico, né, a gente teria que realmente conversar mais com essa paciente. Mas uma coisa que eu já posso lhe passar é que esse uso desse clonazepam pela manhã não é ideal. A gente, nem à noite de forma contínua. O que pode estar acontecendo já com a senhora à noite é a questão da tolerância. A medicação já não consegue promover o sono. Por isso que esse tipo de medicamento não é preconizado para quem tem insônia. Porque além de deixar de haver essa chance de deixar o indivíduo dependente, quando se usa por mais de 6 semanas esse tipo de medicamento, ocorre também essa chance de o indivíduo não mais, da medicação não mais surtir o mesmo efeito. E aí existe uma necessidade muitas vezes de se aumentar a dose. O que é ruim, porque vai alterar a arquitetura do sono, como eu falei agora há pouco. Então, a senhora deveria procurar um profissional para rever essa medicação e que o tratamento realmente é com antidepressivo, como a senhora está fazendo uso, só que provavelmente vai ter que ser ajustada a dose. Tanto vai tratar a depressão, como também vai melhorar o quadro de ansiedade, que talvez seja esse o problema que a senhora esteja passando. Olha só, a gente tem uma telespectadora que mandou um WhatsApp para a gente dizendo: sofro de insônia, acordo cerca de 10 vezes por noite, ou até mais. Até o ato de me virar me desperta. Gostaria de saber, doutor Bruno, o que é que pode fazer? A grande questão é essa, é no dia seguinte, se existe prejuízo, entendeu? Porque a gente sabe que existem, durante a noite a gente realiza, né, alguns movimentos. Agora, existe a questão da insônia, né, que é essa dificuldade de iniciar, manter um despertar mais precoce do que o habitual, com dificuldade de retomar o sono. Se existe um prejuízo no dia seguinte, né, a sonolência, uma irritabilidade, né, então, ou mesmo alteração do humor, então, aí sim merece uma avaliação especializada. O pessoal está mandando muito WhatsApp, tem gente ligando para mim aqui, não tenho como atender, gente. Vocês estão ao vivo, estou conversando com o doutor. Infelizmente, eu não tenho como atender, mas podem mandar suas perguntas que a gente passa aqui. Tem alguém na linha, mais um telespectador? Alô, bom dia. Alô? Bom dia. Bom dia, minha flor. Qual é o seu nome? É Ana Cleide. Oi, Ana Cleide. Você está ligando de onde? Eu tô ligando de Mangabeira 8. Mangabeira 8. Beijo pra galera de Mangabeira. Mande ver aí, faça sua pergunta.
É porque assim, eu durmo às 10, certo? Aí eu acordo às 5, às 5h30 para trabalhar. Eu não tenho sono. Eu não sei se é porque assim, tipo, eu acordo cedo para trabalhar e não, assim, fico com insônia, eu não durmo. Aí às vezes eu acordo às 3, aí eu vejo o dia amanhecer. Aí eu queria saber, assim, doutor, o que é que eu posso fazer? Porque se eu posso tomar remédio ou deixar o sono vir natural. Ela tem que acordar às 5, mas às 3 horas já não consegue dormir. Isso é ansiedade para não perder o horário? Talvez tenha relação com a ansiedade, né? Para não perder o horário, justamente. Geralmente eu estou dizendo isso porque geralmente se eu tiver um compromisso cedo, eu realmente não consigo dormir. Chega um certo horário que nem precisa de despertador. Eu acordo bem cedo, 2, 3 horas antes e fico tensa, preocupada para não perder o horário. É comum isso. Isso é comum. Com ansiedade. O que não é comum é realmente se há um impacto no dia seguinte por pelo menos 3 vezes por semana. A gente chama de transtorno da insônia quando esse processo se instala por mais de 3 meses. Então, é como se houvesse uma cronificação da insônia. Entendeu? Mas, como ela disse, ela não acorda cansada, né? Ela acorda um pouco antes, mas desempenha as atividades normalmente. Isso é bom, né, doutor? O ideal é que a gente tenha um horário regular de dormir e acordar. Inclusive, os estudos mostram isso, que as pessoas vivem mais. Quem consegue dormir e acordar, quem vive ritmado. Dormindo e acordando no mesmo horário. Mesmo horário. A gente tem mais uma pessoa na linha. Alô, bom dia. Alô, 3015-3708, bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem fala comigo? Alô? Oi. Bom dia. Eu gostaria de fazer... Bom dia. Seja bem-vindo. Qual o seu nome? Obrigado. Francisco. Seja bem-vindo, Francisco. Pode falar, fica à vontade. A minha pergunta é o seguinte, é que eu viajo muito à noite, principalmente de Recife a João Pessoa, de Natal a João Pessoa, de Campinas a João Pessoa. E, geralmente eu saio dessa cidade em torno de 10h30. Eu venho como motorista e eu durmo logo em seguida. Então, quando eu chego no meu destino final, é em torno de 12 horas da noite. Então, já estou sem sono. Na realidade, eu dormi 1h30 no carro. Eu gostaria de saber se essa 1h30 já resolveu minha situação da noite, ou se seria recomendável fazer um esforço e não dormir no carro, para vir conversando com o motorista até chegar em casa e ter um sono mais longo durante as 12 horas até o amanhecer, ou se esse período que eu durmo no carro já valeu e já satisfez minha noite de sono. Obrigado. Ok, Francisco, obrigada, viu? Obrigada a você pela audiência. E aí, doutor? Francisco, eu vejo da seguinte forma. Na verdade, o indivíduo deve tirar um cochilo ao longo do dia de 30 minutos, quem tem realmente essa necessidade, porque vai diminuir a pressão do sono à noite. Independente do horário do dia ou aquele cochilinho depois do almoço? Depois do almoço é o ideal, realmente, porque existe uma queda de temperatura nesse horário que favorece. É tanto que pessoas que fazem atividade física à noite, a gente solicita que tenha um intervalo de pelo menos 3 horas, para que a temperatura não se eleve e dificulte, né, a promoção do sono. O ideal era que ele deixasse realmente para dormir em casa, né? E 1h30 só é muito curto. Realmente, é muito pouco, pelo menos 5 horas, né, de sono. Provavelmente deve haver alguma repercussão no dia seguinte para o seu Francisco. A gente vai fazer uma última pergunta aqui que eu achei interessante sobre a paralisia do sono, doutor. Sim. O que é isso? Quais os sintomas? Bem, a paralisia do sono é uma alteração que está dentro do grupo das parassonias, né? Alteração entre os estágios do sono, onde o indivíduo ele apresenta um despertar, né? Ele está consciente. Entretanto, a sua força muscular, o tônus, ele não foi restabelecido. Então, o indivíduo tem a consciência de que despertou, mas não consegue levantar. Entendeu? Então, muitas vezes isso gera uma ansiedade, porque a pessoa acha que alguém pode lhe machucar, ou muitas vezes existem alucinações hipnopômpicas, onde ocorre esse despertar e ele começa a ver pessoas no ambiente, monstros. Então, assim, gera uma ansiedade. O problema, a gente tem que reforçar que essa alteração é uma alteração benigna. Né? Provavelmente várias pessoas já tiveram isso, eu mesmo já tive isso. Não, mas eu não tive, graças a Deus, assusta. Mas o problema é quando é recorrente, e aí o indivíduo começa a ter medo de dormir.
porque tem medo de passar por uma ansiedade. E o sonambulismo, doutor? Também. Essa história de você realmente acontece, que muita gente diz, isso é brincadeira. A pessoa levantar mesmo, fazer algumas coisas e não lembrar, fazer isso dormindo? Isso, justamente. Essa alteração, ela também está no grupo das parassonias, certo? E ocorre, na verdade, comportamentos complexos. Só que o indivíduo, ele está, geralmente ocorre no primeiro terço da noite, onde há um predomínio do sono não REM. Esse sono não REM, como eu lhe falei, que é o sono profundo, o indivíduo não tem uma ativação mental. O seu cérebro, ele está quase inativo. Então, assim, ele promove, realiza essas ações, mas não recorda realmente, não recorda do que aconteceu. E o problema dessa alteração realmente é com a segurança, né, do indivíduo e a frequência, né, do transtorno. Eu posso acordar esse indivíduo, por exemplo, durante esse processo de sonambulismo? O ideal é que se conduza o indivíduo até a sua cama, porque se você desperta esse indivíduo, ele ainda está dormindo. Então você vai gerar uma fragmentação do sono dele, de qualquer forma. O ideal é que se conduza, leve até o quarto. E tenha cuidado, né, realmente com objetos, né, que possam Já machucar. aconteceu o fato de eu estar com visita na minha casa e eu me assustei, porque a visita foi dormir relativamente cedo, o pessoal ficou conversando e a gente viu a pessoa levantando, abriu a porta do banheiro e foi tomar banho. Sim. Tomou banho dormindo. Sim. E aí depois que a gente percebeu que a pessoa não estava acordada. Isso. E foi tomar banho dormindo, de roupa, foi, voltou. Abriu o chuveiro, foi para debaixo, saiu, voltou, dormindo. E isso assustou, ninguém acordou, porque ficou todo mundo assustado. Então, assim, da mesma maneira que um banho, que pode fazer até mal, dependendo da situação, de sair, quem mora em apartamento, tem que ter muito cuidado com isso, né, doutor? Tem que ter muito cuidado. Então, E aí, por vezes, a gente tem que medicar o paciente, entendeu? Para que ele não apresente esse tipo de comportamento, que pode ser um risco à vida. olha só. Assunto super interessante, mas em televisão o tempo é nosso maior inimigo. Muito obrigada. Entrevista super esclarecedora. Tenho certeza que quem está em casa também gostou. Muito obrigada, doutor Bruno, e até a próxima. Viu? Terá próximas vezes para a gente debater sobre esses e outros assuntos. Tem um site também, ó. A gente já colocou aqui o site do doutor Bruno. Você pode visitar, acessar lá, né? Instituto Sono e Mente, né? pentocom.com.br. Muito obrigada mais uma vez, viu?